Começando a gravação, começando hoje mais uma aula da comunidade Plano de Emergência. Hoje uma aula especial, hoje uma aula essencial. É a nossa parte 3 do manejo da via aérea. O tema da aula de hoje é como não passar perrengue. Veja que maravilha esse tema. Eu tenho certeza que você que está assistindo essa aula ou ao vivo, ou você que está assistindo essa aula gravada, eu tenho certeza que você vai sair da minha aula e no outro dia, ou até no mesmo dia, já vai aplicar esses conceitos e as pessoas no hospital vão te ver de uma maneira diferente. Eu tenho certeza. Quem me conhece sabe. Eu tenho certeza. Você vai sair daqui hoje tendo outra visão de organização do procedimento. Esse é o meu compromisso com você. Fechado? Vamos embora. Galera, quando o slide chegar para vocês aí, dá o ok, dá um joinha, dá um legal, fala que chegou aí no chat, porque eu começo, tá? Quando o slide chegar, dá o ok que eu começo. Deixa eu só tomar um gole lá enquanto vocês dão o ok aí. O áudio tá bom? Sim ou não, galera? O áudio tá bom? Sim ou não? Fala aí no chat se o áudio tá bom? Sim ou não? Vamos nessa? O áudio tá bom? Sim ou não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no microfone, tudo ok? Tudo certinho. O slide chegou aí, galera, pra vocês? Dá uma sinalização pra mim, se o slide chegou. Chegou, né? Beleza? Ednúzia. Vou chamar de Ed. Beleza, Ed? Obrigado, muito obrigado pelo seu retorno. Vamos embora. Galera, é o seguinte. Tema da aula de hoje é clássico, meu amigo. Manejo da via aérea, a nossa parte 3. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, se organize, viu? Assista. Mas se não assistiu até agora, continue aqui para já pegar a parte 3. O tema de hoje é como não passar perrengue na via aérea. E eu que tô aqui do outro lado, tô te prometendo que tu vai sair dessa aula hoje tendo outra visão. Eu tô te prometendo. É hora da gente acelerar, apertar o cinto e construir conhecimento. Vamos nessa? Ó, como não passar perrengue. É simples, meu amigo. Só tem duas coisas que eu vou falar hoje. Como você vai organizar um procedimento. Esse procedimento tão dito que é da intubação orotraqueal. E a maneira que você vai pré-oxigenar o paciente. Tá? São duas coisas que, apesar de didaticamente serem separadas, são feitas de maneira simultânea. Vou repetir. Vou repetir você olhando para mim. São duas coisas que didaticamente são feitas de maneira separada. Porém, na prática, a gente costuma fazer concomitante, ao mesmo tempo. Na mesma etapa. Beleza? Então, ao passo que você está organizando o seu procedimento, você já está pré-oxigenando o paciente. Beleza? Sempre que você começa a organizar o procedimento, você tem que também pensar em pré-oxigenar o paciente junto, para você ir caminhando junto, e eu vou explicar por quê. Mas são dois tópicos que hoje são correlatos e é como se fosse a continuação exatamente um do outro, tá? Concomitante. De acordo com as aulas passadas, nós já conhecemos algumas coisas. Nós já conhecemos exatamente as indicações da intubação orotraqueal. Nós já conhecemos também os preditores da via aérea difícil. Não foi assim? A gente falou disso nas duas outras aulas. Então, a nossa primeira aula foi basicamente pautada em quais são as indicações da intubação de fato. E foi super interessante, a galera gostou muito. A segunda aula foi sobre como que eu avalio se aquela via aérea é difícil, tá? Então, a nossa primeira aula a gente falou basicamente se o paciente protege ou não a via aérea, detalhamos muito bem isso aqui. Assim como se o paciente vai conseguir ventilar, oxigenar, é outra indicação de intubação. Assim como a perda de proteção da via aérea, né? Perda de capacidade de ventilar, oxigenar, e você tem que avaliar algumas coisas na decisão da intubação que giram ali em torno do desfecho esperado a curto, médio e longo prazo. Tudo isso foi falado na aula 1. Se você não assistiu, assista a aula 1. Tudo bem, PL? Entendi. Aula 1 eu vou assistir, tu vai me dizer. Ok. E a aula 2 foi pautada basicamente nisso daqui, ó. Como eu avalio, como eu reconheço uma via aérea difícil. Existem alguns pontos que, na verdade, a gente detalhou lá na outra aula que a via aérea difícil, existem vários conceitos de via aérea difícil. Você pode ter uma laringoscopia difícil, pode ser um paciente difícil de você laringoscopar, pode ser um paciente difícil de você ventilar com a bolsa válvula máscara, com um ambu,
Pode ser um paciente difícil de você colocar um dispositivo extraglótico, né? Um paciente difícil de você colocar o quê? Uma máscara laríngea, né? Que é um dispositivo extraglótico, máscara laríngea. Pode ser um paciente difícil de fazer crico ou pode ser um paciente fisiologicamente difícil. Se você não assistiu a outra aula, não tem problema, porque eu vou te explicar isso agora rapidão em um minuto. Uma das etapas, de uma maneira geral, da intubação é quando você faz as medicações e o paciente fica em apneia, bloqueado muscularmente, para que a sua laringoscopia seja facilitada. Porém, essa apneia não faz com que o corpo pare de consumir oxigênio. Não, ele continua consumindo oxigênio. O coração continua batendo, o cérebro continua funcionando. Tudo continua funcionando com exceção da respiração. Então, se é um paciente que está debilitado do ponto de vista fisiológico, de saturação, hipotensão, acidose, tudo isso faz com que esse consumo de oxigênio ele seja maior e esse tempo de apneia que você tem vai ser menor. O paciente vai aguentar pouquinho tempo sem respirar. Então a saturação dele vai cair muito rápido. Por isso que a gente diz que são vieras fisiologicamente difíceis. A gente falou na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, tem que assistir. Mas basicamente é isso. Então são cinco mnemônicos, são 5 scores. Não, scores não, são 5 indicativos aí de via aérea, né? Lemon, Rhodes, Roman, Smart e Crash, tá? Você precisa avaliar tudo isso. Então, primeiro passo, primeira coisa do paciente ou do médico que está na emergência, ele sabe a indicação da intubação do paciente e ele sabe avaliar bem a via aérea. Então, já está indicada a intubação e eu já avaliei a minha via aérea. Então, agora eu vou partir para o fight, beleza? Que é a nossa terceira hora, nossa terceira etapa, que é uma etapa concomitante entre organizar o procedimento e pré-oxigenar. Para eu saber que você está comigo, digite o número 3 no chat da nossa terceira aula e terceira etapa. Digite o número 3 no chat aí, para eu saber que você está comigo. E aí a gente começa dando o gás. Olha aí, ó. A turma já tá virada mesmo. Cuida! Julie! Saudade de você. Você me abandonou no SPA. Só quer saber da clínica médica agora. Beleza, vamos embora. Acelerando. Ok. É o seguinte. Galera. Aqui a gente começa com todo o gás do mundo. Prestem atenção. Vamos organizar o procedimento. A gente já sabe que o paciente precisa ser intubado. A gente já sabe que o paciente não tem nenhum preditor de viária difícil. Decidi intubar. Eu começo por onde? Você começa por aqui, ó. Organizando o procedimento. Antes dos materiais, o que é que você precisa fazer? Primeira pergunta. Existe alguma diretriz de cuidado paliativo para aquele meu paciente? Veja, isso muda o jogo. A primeira pergunta é sobre cuidado paliativo. Existe alguma diretriz assinada? Porque se existe alguma diretriz de que não é para você intubar o paciente, etc., isso aí já muda tudo e você não vai fazer nada com relação à via aérea avançada, né? Via aérea definitiva. Então, a primeira pergunta é essa, básica. Porque se tiver alguma coisa aí, teu procedimento já vai miar, tá certo? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, clássica. Rapaz, o teu paciente, ei abençoado, o teu paciente ele tá com 2 acessos venosos funcionantes, ou pelo menos um funcionante. Olha, eu não aconselho não, aconselho 2, tá certo? 2 acessos funcionantes. Se for um central e um periférico pode ser, 2 periféricos pode ser, 2 central que às vezes tem. O cara tá com uma central, fez uma central hoje, já tinha outra ontem. Porque uma, sei lá, obstruiu, mas hoje desobstruiu, tá com as duas. Então mantém as duas até o final do procedimento, tá? Então, existe diretriz de cuidado paliativo pro teu paciente? Não, beleza, não existe. Vamos entubar ele, vamos. O paciente ele tá com 2 acessos funcionantes? Tá, pele, o paciente tá com 2 acessos. Agora você vai avisar o paciente o que é que vai ser feito. Você vai chegar, fulano. Se você não se apresentou ainda, você vai se apresentar. Fulano, meu nome é Pedro, eu sou o médico aqui da Sala Vermelha. E eu tô vendo que o senhor tá muito cansado, tá? Tô vendo que o senhor tá tendo uma dificuldade muito grande de respirar. E por isso a gente precisa ajudar o senhor ao máximo a respirar para que o senhor fique bem e daqui a pouco vá para casa. Mas para que isso aconteça, a gente precisa seguir certas etapas do procedimento, do tratamento. Uma delas é essa etapa desse procedimento, que é a intubação, né, para te ajudar a respirar melhor. Então, você vai ficar muito aliviado, daqui a pouco você vai ficar bem, tá? Mas a gente precisa realmente fazer isso pro teu bem.
E aí, se o paciente começar a relutar, você pode jogar com empatia. Como é que você pode fazer isso? Você vai dizer, fulano, vou dizer uma coisa pro senhor. Seu Francisco, se o senhor fosse meu pai, eu trataria o senhor exatamente desse jeito, como eu tô querendo tratar o senhor. Se a gente está indicando esse procedimento pro senhor, é o melhor, pode ter certeza. E eu tenho certeza que a gente está preparado para fazer isso. Não se preocupe. A gente vai tomar conta de você. Você vai ser aliviado dessa sensação, desse desconforto que você está sentindo. A gente garante isso. Vamos nessa? Pronto, velho. Ele vai ficar sussa. Ele vai ficar sussa. Se não ficar sussa é porque ele já tá agitado e pausa aquelas coisas. Mas, idealmente isso deve ser feito. Óbvio que em algumas situações você não vai ter tempo de falar isso, ter essa conversa. Já vai estar na intercorrência, etc. Mas, de maneira geral, a gente tem esse tempo, tá certo? De maneira geral, a gente tem esse tempo. Outra pergunta. Quarta pergunta. Ei, o paciente tá monitorizado, tá? Quarta pergunta. O monitor tá lendo a frequência cardíaca, roda a PA dele, e aqui eu já vou dar uma dica para vocês. A partir do momento que você decide fazer o procedimento, coloque lá no monitor para você rodar a pressão arterial a cada 3 minutos. 3, 2 minutos, tá certo? Porque tem toda uma questão aí pós-procedimento que a gente vai comentar depois. Você precisa ver a cardioscopia, o traçado que está no monitor e principalmente a saturação dele, porque você vai induzir a apneia. Então, essa é a quarta coisa. E a quinta, e óbvia também, rapaz, é um procedimento. Traga o carrinho de PCR para o lado do leito. Tem que ficar do lado do leito. Tem que ficar do lado do leito, tá certo? Então, existe diretriz de cuidado paliativo? Não. Vamos entubar. O paciente está com 2 acessos? Tá, beleza. Avisa para ele o que é que vai ser feito. Enquanto você está avisando, você já está olhando se ele está monitorizado. Se a frequência cardíaca está lá no monitor, se a pressão arterial está lá, se está com o traçado cardioscópico e se está com a saturação funcionante. E você já vai puxar o carrinho de parada lá para o lado, tá certo? E, idealmente, teste o desfibrilador. Veja se está chocando, se está dando carga, se está ligando direitinho. Beleza? Aí lá vou eu te dar uma dica. Do seguinte... Se não for uma intubação de extrema urgência, aquela na intercorrência máxima, o que é que eu aconselho vocês? Busca, pessoal, conversar com a família. Foca na indicação do procedimento e nas consequências da não realização. O que é isso? PL, me explica melhor. É o seguinte, quando tu for falar com a família, tu vai dizer, ó, seu Sebastião, que é o paciente da gente XYZ, que é pai do senhor, que é tio, que é primo, que é amigo, ele tem um quadro de XYZ. Esse quadro é um quadro de indicação de intubação por conta disso e disso e disso. E se a gente não fizer, existe uma grande chance de ele ter uma parada cardíaca por conta disso, disso e disso e ir a óbito. Ponto. Dificilmente o familiar vai, não, mas eu não quero e tal. Se você deixar claro que se não realizar o procedimento, o paciente tem grande chance de evoluir muito ruim, inclusive a óbito, você meio que tá avisando o seguinte, olha, se você falar que não é pra gente fazer e o paciente for a óbito, você vai ter culpa nisso. Inconscientemente o paciente vai pensar, ou o familiar vai pensar isso, então ele vai ficar tranquilo. Entende? Então, às vezes, essa comunicação existe uma defasagem. Mas o foco é a indicação do procedimento e o que pode acontecer se você não realizar aquele procedimento. O foco é esse. Beleza? Então, vamos supor, tu já fez essas 5 coisas. 6, na verdade. Tu já viu se o paciente tem diretriz de cuidado paliativo, o paciente está com 2 acessos funcionantes, você avisou para o paciente o que vai ser feito, ele está monitorizado, o carrinho de parada está do lado do leito e você já falou com a família. Galera, até aqui todo mundo está entendendo. Se você está entendendo, digite OK. Se você está entendendo tudo isso que eu falo, tudo isso que eu estou falando até agora, digite OK. Pra gente ir para a próxima etapa. Eu vou tomar um gole d'água, viu? Grande Matias, nosso aluno da comunidade. Ok, Ed, Julie, Thales, vamos embora. Ok, entendeu, né? PL, já fiz tudo isso. Quais são as próximas etapas? Vamos lá. Outra coisa. Antes de organizar o material propriamente dito, se faça a pergunta do seguinte. O meu paciente, ele tem um dos 5 fatores que predizem PCR durante esse procedimento. Ou seja, de uma maneira geral, existem 5 fatores
que influenciam negativamente na intubação orotraqueal. Esses 5 fatores acabam proporcionando uma chance de PCR. Os 5 fatores são pressão baixa, né, que é a hipotensão, paciente que já está desaturando, justamente por aquilo que a gente comentou, ó. Ele não vai aguentar tempo de apneia. Não vai. Quando você induzir, ele está saturando 70% numa FiO2 muito alta, 80%, 90%. Quando tu induzir a apneia, isso vai cair muito rápido. Vai cair, porque metabolicamente é um paciente que está complicado. Tá certo? Então, hipotensão é o primeiro. Desaturação, ausência de pré-oxigenação, que a gente vai falar daqui a pouco, como é que pré-oxigena, mas se você vai entubar o paciente sem pré-oxigenar, isso é uma bronca. IMC alto, ou seja, o cara gordinho, porque consome mais oxigênio, né, mais massa, e idade maior que 75 anos. Aí eu fiquei triste, né, que o meu IMC tá um pouquinho maior que o 25, eu acho que tá 28. Aí eu fiquei triste quando eu vi isso, mas faz parte, né. O meu IMC, veja, 25 é covardia, né, velho. 25 eu acho que, pô... 25, maior que 25 já é fator de risco pra PCR. Poxa, faz comigo não, fiquei triste. Mas é assim mesmo. E aí, teu paciente tem algum deles? Tu tem que se perguntar. Meu paciente, ele tem hipotensão, ele é gordinho, tem um IMC maior que 25, ele é idoso, ele tá desaturando, ou a gente vai entubar ele rápido, sem pré-oxigenação. Porque se tem algum fator desse, você já tem que se ligar que ele tem grande chance de ter PCR. Mas se não tem, tá tranquilo. Antes dos materiais, você precisa ver isso também. Beleza? Vou só tomar um gole d'água. Tem que beber água, viu, galera? Vamos nessa. Ó. Depois de tudo isso, você vai definir o que você vai fazer com relação às medicações. Eita, eu vou fazer sequência rápida? Ou eu vou fazer uma sequência atrasada? Ou eu vou fazer a COLB, que é uma sequência com ketamina. Quem é da comunidade, botei uma pílula de emergência lá essa semana sobre isso. É só ler. Eu acho que é a pílula 85. Em texto, como se faz a sequência COLB, que é a sequência de intubação sem perda de drive respiratório. E aí vou dar um recado aqui. Para você que não é da comunidade, existe um curso completo de pseudoanalgesia dentro da comunidade. Então, eu não vou falar detalhes de medicações aqui, porque foge do escopo. Existe um curso de quase 3 horas só sobre medicações. Não é o foco hoje. Mas, se você não é da comunidade, saiba que lá dentro tem isso. E se você é da comunidade e não assistiu o curso inteiro, você vai levar um cascudo. Entendesse, abençoado? Tô brincando, mas assista, vá. Assista. Viu? Beleza. Mas aí é a hora que você vai decidir as medicações que você vai fazer. Quais medicações você vai utilizar? Né? Porque aí você tem que pesar em conta várias coisas. A indicação de cada medicação, o status basal do paciente, as contraindicações dessas medicações, o peso, a sequência, tudo isso. É muita coisa. Então não vou falar aqui agora. Mas aqui você decide. É agora que você decide. Depois que você fez tudo isso que eu falei. Beleza. Outra coisa é, depois do procedimento, geralmente essa pressão positiva no tórax da ventilação mecânica, junto com as medicações, proporciona hipotensão, que é transitória em grande parte das vezes. Mas até ela passar, a gente pode ficar fazendo um push dose de adrenalina, que nada mais é do que 1 a 2 ml, 2 ml de adrenalina lá na veia. Mas como é que a gente monta essa solução? O push dose. A gente pega uma ampola, mais 100 ml de soro fisiológico. Certo? E reserva 10 numa seringa. Fica fazendo de 1 a 2 ml. Certo? Então deixa essa seringa lá, tá? Do lado. Então você vai montar a seringa da analgesia se for necessária, a seringa do hipnótico, a seringa do bloqueador e a quarta seringa, que é a push dose de adrenalina. A seringa do analgésico, a seringa do hipnótico, a seringa do bloqueador e a seringa do push dose de adrenalina. Lembrar que se o paciente já está hipotenso pré-procedimento, é bom já montar uma bomba de norepinefrina. Pele, como é que se monta essa bomba? Existem vários jeitos de prescrição. Existe o jeito 20 ml de nora, que são 4 ampulas. 5 ampulas, na verdade, com 180 de soro. E existe o jeito 16 ml de nora mais 234 de soro glicosado. Tudo glicosado. Como você vai fazer? Isso aí é um detalhe. Essa concentração de cima é 100 microgramas por ml. Essa concentração de cima é 64 microgramas por ml. Certo? E essa hora você vai decidir justamente
a sequência de medicações que você vai fazer, quanto você vai fazer de cada uma, se vai precisar da quarta seringa, que é o push, dose de adrenalina, e se tiver impotência já vale a pena montar uma bomba de Nora. Então são 5 coisas. Eu vou colocar aqui na ordem, tá? A analgesia, a seringa da analgesia, a seringa do hipnótico, a seringa do bloqueador, a seringa do push dose e talvez uma bomba de Nora. Isso é um N, tá, galera? Isso é um N. A bomba de Nora. Entendeu essa parte? Sim ou não? Se você entendeu, digite assim, entendi. Só para eu saber que você entendeu. Se você entendeu essa parte, digite entendi. Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Isso aí, Julie, Olga, Pedrão, Milena. Vamos embora, fala aí, ó. Lucas, Felipe, Ed. Beleza? Entendeu, né? Tranquilo. Ok. Então, essa parte estamos kits, sim ou não? Antes de você partir para o procedimento, você precisa chamar algumas pessoas para te ajudar. Primeiro, você vai chamar um técnico de enfermagem. Esse técnico de enfermagem, você vai dizer o seguinte: fulano, eu quero essas medicações. Vou dar um exemplo. Na seringa 1, eu quero fentanil. Na seringa 2, eu quero propofol. Na seringa 3, eu quero succinilcolina. Na seringa 1 vai ser tantos ml de fentanil. Na seringa 2 vai ser tantos ml de propofol. Na seringa 3 vai ser tantos ml de succinilcolina. Seringa 4 vai ser adrenalina, uma pula mais 100 ml, você vai falando para ele. E se ele não entender bem, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever tudo. Vai escrever assim, ó. Seringa 1. Etomidato, ou sei lá, fentanil, mas não sei o que. Seringa 2. Etomidato, 10 ml. Seringa 3. Succinilcolina, 10 ml. Seringa 4. 10 ml da solução de adrenalina, uma pola mais 100 ml de soro. Um exemplo. Então, você vai sinalizar isso para uma pessoa. Delegue funções. Vou repetir. Preste atenção! Delegue funções. Se você não falar o que é para as pessoas fazerem, elas não vão saber o que é para fazer. Então, você vai pegar um técnico de enfermagem e vai falar o que é para ele fazer. Certo? Que são as induções anestésicas do procedimento. Certo? Outro técnico de enfermagem, você vai chamar ele e vai falar: fulano, eu quero que você prepare em bomba de infusão o midazolam em bomba, um exemplo, e o fentanil, que é a dupla dinâmica que todo hospital praticamente tem, que eu não gosto, mas é o que o pessoal utiliza. E você vai explicar como é que você vai querer essa solução. Fulano, eu quero essa solução assim, ó. 20 ml de midazolam mais 80 de soro, tá? Fentanil a mesma coisa, 20 ml de fentanil mais 80 de soro. Então, outra pessoa vai delegar isso daqui. Então, essa pessoa que você delegar essa função, ela vai abrir o carrinho, pegar essas seringas, quebrar, puxar, montar a bomba, montar a solução, pegar a bomba de infusão, trazer para o lado e organizar o procedimento. Então, uma pessoa você já disse que é para fazer as medicações, separar as medicações em ordem, tá? Outra coisa, outra pessoa já ficou para fazer a acedanalgesia em BIC. Beleza. Tranquilo. Você pode, como eu falei, fazer o quê? Escrever no papel e entregar na mão das pessoas. Tanto dessa pessoa que vai montar as seringas, quanto dessa pessoa que vai montar a analgesia em BIC. Tudo bem. E é ideal que você, nas seringas, peça para identificar, para o cara escrever mesmo. Pega um pedaço de esparadrapo e coloca ali, ó. Fentanil, etomidato, propofol, succinil, rocurônio, enfim, tá? Tem que fazer isso, beleza? Então veja que a gente está construindo o nosso procedimento. A gente está construindo etapa por etapa o nosso procedimento, beleza? Tranquilo. Vai me dizer, beleza, legal fera, legal PL, entendi essa parada. Agora, e os materiais? Como é que faz? E agora os materiais? Né? Agora é a hora que a gente vai para os materiais. Veja, 1/3 da aula já foi. Eu disse a você que era rápido. Geralmente é rápido. E esses 2/3 agora são mais rápidos ainda, tá? Porque no início a gente ainda conversa um pouco, né? Mas agora vamos para os materiais. Se você está comigo e quer ver os materiais, digite assim, materiais. Digite assim, materiais. No seu chat, digite materiais para eu saber que você está ligado em mim e que a gente vai partir para os materiais agora. Então, antes de organizar os materiais, você precisa fazer isso, galera.
você precisa exatamente organizar todo esse aparato de coisas antes de testar os materiais. É necessário. Eu sei que é chato, eu sei que é trabalhoso, mas precisa, é organização. Se você não organiza, fica um caos, vira um inferno o seu procedimento. Porque ninguém sabe o que vai fazer. É isso. Beleza? Vamos organizar os materiais, vamos embora. Então, tu já fez tudo isso que eu falei pra você fazer. E agora a gente vai para os materiais. E o primeiro material que você precisa é o ambu, ou um sistema de bolsa válvula máscara. PL, para que serve um ambu? Veja, você vai agora, nesse momento você vai fazer uma coisa chamada pré-oxigenação. O que é a pré-oxigenação? A pré-oxigenação é ideal que seja feita com ambu ou com VNI. O ambu é esse sistema de bolsa válvula máscara, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco, tem aqui atrás. Por que é que tem que ser feito idealmente com ambu? A função da pré-oxigenação é o quê? A gente sabe que o nitrogênio ele está muito presente no atmosférico. Então a gente inspira muito, a gente respira muito nitrogênio, tá? A gente respira muito nitrogênio. E a função dessa pré-oxigenação é o quê? É substituir o nitrogênio do alvéolo por oxigênio. Isso quer dizer que quando você substitui o nitrogênio por oxigênio, inalando um oxigênio a 100%, quer dizer que o teu alvéolo vai ficar aberto não por nitrogênio, mas sim por oxigênio. E aí, esse oxigênio vai servir de reserva, como se fosse uma reserva, um tanquezinho reserva, quando o cara ficar em apneia. Isso te dá um tempo de apneia muito maior. A pré-oxigenação te dá um tempo muito maior. E essa pré-oxigenação, ela tem que ser feita a uma FiO2 de quanto? De 100%, certo? Por pelo menos 3 minutos. PL, o que seria uma FiO2 a 100%? Vou te dizer. Uma FiO2 a 100% é um dispositivo desse aqui, um ambu montado no oxigênio com uma vazão maior que 15 litros. Vou repetir. Uma FiO2 de 100% é um dispositivo desse que está na sua frente. Do lado esquerdo ele está desmontado, do lado direito ele está montado, ligado a um fluxo de oxigênio maior que 15 litros. Isso dá uma FiO2 de 100%. Certo? Então você precisa deixar ele pelo menos 3 minutos, aí, pré-oxigenando. Bota uma pessoa para segurar essa máscara aqui, tá? Pode ser um técnico, ou pode ser um estudante, enfim, um fisioterapeuta, para segurar essa máscara para vedar bem, tá certo? Então você precisa fazer isso. PL, tu vai dizer, eu já vi, deixa eu tomar uma gole d'água, viu? Eu já vi que tem gente que pré-oxigena com 70, ou com máscara não reinalante 15 litros, que é aquela máscara que tem uma bolsa embaixo. Galera, é o seguinte, a máscara não reinalante, ela é uma máscara que vaza muito. Por vazar muito, ela não consegue dar uma FiO2 de 100%. Ela dá uma FiO2 de 70% a 80%. Então não é uma FiO2 de 100%. Como é na máscara, que é toda vedadinha, tem várias válvulas, enfim. Não tende a escapar na máscara. Desculpa, no ambu. Mas na máscara não reinalante ela escapa, tá certo? Tanto é que o livro do Walsh, que é o livro referência em FiEra na emergência, coloca que a máscara não reinalante dá apenas 70 litros, ou 70% de FiO2, tá? Beleza? Ok, você vai montar isso daqui certinho. Ó, olha pra mim. Deixa eu montar isso aqui. Ele vem todo separado, tá? Preste atenção. Ó, ele vem todo separado assim, ó. Ele vem com isso aqui, tá certo? Que é uma bolsazinha que tem 2 litros de ar aqui dentro, tá certo? Aqui na ponta você vai acoplar a máscara. Aqui a máscara. Acoplar a máscara. Acoplou a máscara. Vai ficar assim, ó. E alguém vai ficar segurando, ó. Assim, ó. Entendeu? Alguém vai ficar segurando, ó. Entendeu? Aqui na ponta vem o quê? Vem a bolsa. Eita. Vixe, pera aí. Quase que eu derrubo. Quer dizer, derrubei, quase que quebra. Mas tá bom, ó. Fica a bolsinha na ponta. A máscara conectada. E aqui na fonte de oxigênio. Que é aqui embaixo, ó. Beleza? Aqui, ó. Aí você monta direitinho. Pronto, está montado o seu ambu. Isso aqui conecta lá no oxigênio. Tu abre 15 litros. Lembrar que essa válvula aqui tem que estar aberta, tá certo? Essa válvula do ambu, ou tu roda ela e abre ela. Porque é uma válvula de escape de ar quando a pressão fica muito grande aqui dentro. Deixa eu ver se dá pra você ler aqui, ó.
é uma válvula de... Eita, caiu de novo. De escape de ar. Beleza? Tá, vai me dizer, PL, entendi. Montei o ambu, né? Montei o ambu certinho. E chequei as válvulas, abri todas as válvulas, montei o ambu. Coloquei o cara para pré-oxigenar, conectei no oxigênio a 15 litros, na verdade mais de 15 litros por minuto. Ele tá lá. Já começou a pré-oxigenar. Tem uma pessoa que tá segurando lá, que é o fisioterapeuta. Aí eu já vou te dizer, não é para ventilar o paciente não, tá certo? Ei, não é para apertar, peraí, viu? Ó, olha para mim. Cadê minha câmera? Aqui, ó. Ó, não é pra apertar, não. Caiu de novo essa máscara, velho. Porra. Aqui, ó. Não é pra apertar, não, tá certo? O cara tá pré-oxigenando, mas não é pra tu apertar, não. Só fica aqui, ó, vedando, tá certo? Por quê? É chato, velho. O cara pode broncoaspirar, pode vomitar se tu ficar botando pressão na cara dele aqui, ó. Tá? Então... Fala, meu Deus. Sim. Entendeu? Direitinho. Beleza? Se você entendeu essa parte, digite AMBU. AMBU. Se você entendeu essa parte, digite AMBU. PL, tu é meio doido, né? Dando aula, sou, faz tempo. Mas eu tenho certeza que você tá prestando atenção em mim. Não é assim? Beleza. Beleza, AMBU, entendeu, né? Ó, beleza. Então o AMBU, a gente já montou, o cara tá pré-oxigenando. A sacada, galera, é... Tu vai colocar o paciente para pré-oxigenar para organizar o resto do procedimento. Aí agora vamos organizar o resto do procedimento. Veja que é tudo por ordem cronológica, tá? Você não ventila o paciente, não ventila de jeito nenhum, meu amigo. Se ele tiver acordado, não, porque é desconfortável e ele pode vomitar. Agora, deixa eu te dar uma dica. Se o paciente estiver muito ruim, pode ser que ele não consiga uma boa saturação nessa pré-oxigenação com AMBU. Pode ser que ele não consiga. E às vezes precisa de uma pressãozinha positiva forte ali para ele pré-oxigenar melhor. Então tu pode colocar ele na ventilação não invasiva. Óbvio, se o teu plantão tiver disponibilidade e você tiver tempo disso, tiver um físio do lado ali para montar o circuito, tudo certinho. Mas se não tem, fica no AMBU mesmo. PL, outra dúvida que o pessoal tem muito. Que posição eu deixo o paciente nessa hora? Agora é a hora da posição de você deixar ele sentado. 30 a 45 graus. Agora ele fica sentado. Vou repetir. Na pré-oxigenação e na organização do procedimento, o seu paciente fica sentado. Beleza? Ok. Sentado a 45 graus. Beleza? Então, a gente colocou o paciente para... Ei, olha para mim. A gente colocou o paciente para pré-oxigenar e agora a gente vai testar o resto dos materiais. Veja, a gente não precisa pré-oxigenar por pelo menos 3 minutos. Enquanto a gente checa o resto dos materiais, o paciente tá pré-oxigenando, a gente ganha tempo. A gente não vai organizar tudo para depois pré-oxigenar. A gente adianta a pré-oxigenação e vai checando os materiais. Beleza? Então vamos lá. Próximo material que a gente... Ó, primeiro material que a gente checou. Ei, deixa eu só voltar. Ó, antes de checar os materiais, a gente fez uma série de coisas. Essa série de coisas espero eu que você tenha entendido. Quando a gente começa a checar os materiais, o primeiro material que a gente checa é o AMBU e já coloca o paciente sentado a 45 graus para pré-oxigenar numa FII de O2 a 100%, que é o AMBU ligado à fonte de O2 a 15 litros por minuto. Certo? Ok. Próximo material que a gente pode testar, isso aí não tem ordem. Pode ser o laringoscópio, que é o que eu vou testar agora. Aí vamos lá, eu tô no plantão. Laringoscópio é o seu objeto de laringoscopia para inserir o tubo entre as cordas vocais, não é assim? Existem vários tamanhos de lâmina, tá? E existe laringoscópio reto e curvo. O laringoscópio ele é montado dessa forma aqui, ó. Tem a parte de baixo, que é onde vai a pilha, e tem a parte de cima, que é a lâmina que fica solta, que encaixa em cima e acende uma luz. Eu vou mostrar como é que funciona. De preferência, você vai pedir que tamanho? Você vai pedir o tamanho 4, tá certo? Tamanho 4 é a lâmina que você usa. Mas você vai deixar de lado ali a 3 e a 5. A lâmina 3 e a lâmina 5 vão ficar de lado para que você não passe perrengue caso a viera seja muito grande, muito distante ou seja muito pequenininha. Te atrapalha um pouco. Caso necessite, você vai pedir uma das lâminas aí. Beleza? E, presta atenção. Ó, presta atenção, presta atenção. E testa o laringoscópio sob pressão. Olha pra mim agora. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos testar o laringo? Testar o laringo, viu?
Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma lâmina intermediária. Ó, então ele vem assim, ó. Separado, tá? A lâmina e o cabo. A lâmina tem um número aqui na frente, ó. Tá vendo, ó? 3. Beleza? 3. Pera aí, eu fiz isso pra focar, tá? Não é 5, não. Aí tem a pilha. A gente vai colocar a pilha aqui embaixo, ó. Vou abrir, né? Tem uma molinha aqui em cima, ó. A pilha com positivo para baixo, que é o biloto. Eita, são duas, né? Só um segundo, deixa eu pegar outra. Erro de gravação! Erro de gravação, é assim mesmo. Ao vivo acontece dessas coisas. A outra pilha, achei. Pra baixo. Fecha o laringo. Fecha o laringo. Fechou, beleza? Vamos montar ele agora. Ó. Esse espacinho, esse ferrinho, ele fica pro lado da lâmina, certo? O ferrinho, ele fica pro lado da lâmina. Você encaixa e vai testar sob pressão. Por quê? O que é que acontece às vezes? Quando o laringoscópio tá folgado, quando você faz uma força aqui, ó, ele apaga a luz. Então é sob pressão, ó, é sob pressão que tem que testar o laringo, ó. Você faz força assim, tá vendo, ó? E aí ele não apaga, porque às vezes quando você faz a pressão, pá, ele apaga. Se ele apagar, quer dizer que quando você botar ele na via aérea que você fizer a pressão, ele vai apagar. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tu testou teu laringo lá. Deixou a lâmina 4 plugada lá do lado. A 3 e a 5 também guardadinha ali no cantinho, se precisar. Testou o laringo sob pressão. E tu escolheu a lâmina curva, que é a mais adequada de uma maneira geral. Por quê? A lâmina curva, ela pinça a parte da epiglote, ou ela pinça a parte da valécula, né? Ou seja, a ponta dela, ela se encaixa na base da língua, não é na epiglote. Você se encaixa na base da língua e eleva a epiglote através da pressão, de fato, num ligamento chamado ioepiglote. Como é isso, PL? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. É assim, ó. Cadê meu mouse? Aqui, ó. O laringo vem aqui, ó, e pinça essa parte aqui. Essa parte é a valécula, que é a parte entre a epiglote e a base da língua. Deixa eu desenhar melhor. Aqui em amarelo é a língua, tá certo? E aqui em vermelho é a epiglote. E no outro tom eu vou botar a valécula, que é onde a epiglote vai. Ou que é onde a lâmina curva pinça, certo? Beleza? E aí a tua visão é essa daqui, ó. A tua visão, quando aqui é o laringoscópio, quando tu vai fazer a força. A gente vai ter aula sobre a técnica, tá certo? Mas aqui as cordas vocais, aqui é a epiglote, aqui é a valécula, onde você tá pinçando, né? Aqui por fora, cartilagens, etc. Então, é dessa forma que deve ser feita a laringoscopia. Com a força, inclusive, pra cá, tá? Pra cá e pra cima, assim. Certo? Beleza? Ok. Entendidos? O laringo curvo é isso. O laringo curvo é o que a gente realmente utiliza mais, tá certo? PL, posso usar a lâmina reta? Pode. A lâmina reta é uma opção. É uma opção, tá? Mas o que é que acontece? Ela é projetada para alguns casos. Que casos são esses? Por exemplo, ela tem vantagem porque quando o paciente às vezes tem um incisivo muito grande, como ela tem um espaço menor para se inserir na cavidade oral, ela entra mais fácil, tá? Do que essa outra. Você vê que essa outra tem um espaço maior, né? Ela é maior para inserir na cavidade oral, esse espaço aqui, ó. Já a lâmina reta, não, a lâmina reta é menor. Então, quando o paciente tem uma abertura de via oral muito pequena, ou tem um incisivo muito grande, às vezes é melhor usar a lâmina reta porque entra mais fácil, tá? Ou quando o incisivo é muito proeminente, ou quando a epiglota é muito grande e flexível, você precisa pressionar ela bem. Como, por exemplo, o caso de crianças. Então, a gente usa a lâmina reta, que é essa lâmina que está na sua tela aqui. Mas, de maneira geral, a gente usa a lâmina curva. Beleza?
E a gente pinça, essa é a nossa visão quando a gente pinça, quando a gente faz a laringoscopia. A gente quer pressionar esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento entre a língua e a epiglote. A gente quer pinçar ele com a lâmina curva, tá? Já na lâmina reta, a gente vai pinçar isso daqui, ó, que é a epiglote, tá certo? Com a lâmina reta, a gente vai pinçar isso daqui, que é a epiglote. Beleza? Tranquilidade. Olha aí, ó, a valécula, onde é que a gente vai inserir? Aí é uma imagem bem interessante, onde você vê, por exemplo, aqui, ó, você consegue enxergar as cordas vocais, né? Na verdade, você consegue enxergar a fenda, né? A fenda aqui. Algumas cartilagens aqui que tem, né? Que são as cartilagens aritenoides, ó, aqui, ó. Opa, cadê aqui, ó? Cartilagem aritenoide, cadê? Aqui, ó. Cartilagem cuneiforme, cartilagem corniculada. Então, essas cartilagens, às vezes, a gente enxerga logo. Que é o que está acontecendo aqui, ó. A gente está enxergando a cartilagem, né? As aritenoides e a cuneiforme. Aqui por trás está a corda vocal, aqui atrás, né? Lá embaixo. Só que a lâmina reta e a lâmina curva diferem, porque a lâmina curva vai se inserir aqui, na base. E a lâmina reta vai se inserir aqui, vai puxar aqui, ó, nessa epiglote. Beleza? Galera, pergunto eu, todo mundo entendeu essa história do laringo, do teste, do tamanho, o que é que pinça, sim ou não? Se você entendeu, digite laringo. Se você entendeu, digite no chat laringo. Laringo. Bora. Se você entendeu, digite laringo no chat. Laringo. L-A-R-I-N-G-O. Laringo. Laringo. Beleza. Tem mais coisa, viu? Tá acabando já, mas tem mais coisa. Vamos lá. Ó. Turma. Uma vez que a gente entendeu essa parte do laringo, vamos para a próxima. A gente tá testando, né? Testou o ambu, testou o laringo. Vamos testar mais? Tem mais coisa para testar. Vamos testar o que, PL? Tubo. Nós precisamos de um tubo orotraqueal. A gente vai falar do tamanho. E de uma seringa de 20 ml para que possamos insuflar a ponta desse tubo. Que é o CAF, né? Que é a ponta que fica lá nas cordas vocais, tá certo? Então a gente precisa realmente dessas duas coisas. Não adianta trazer o tubo e não trazer a seringa, tá certo? Então precisa do tubo e precisa da seringa. O tubo, ele tem a marcação do tamanho aqui na ponta, ó. Aqui, ó. Aqui ou aqui. Aqui é tamanho 5, tá vendo? Aqui é tamanho 7,5, tá vendo? 7,5. 7,5, tá? E existem algumas marcações de profundidade do tubo, quanto é que está inserido, tá certo? 14, 16, 18, 20, 22, isso aí é quanto é que está inserido, todo tubo tem isso, tá certo? Mas esse não é o parâmetro. Olha pra mim. Tu precisa... Ei, olha pra mim. Olha pra mim. Deixa eu pegar aqui. Ó, o tubo, ele tem marcações na ponta dele. Vocês estão vendo? Aqui tem marcação preta, ó. Tá vendo? Marcação preta. Tem tubo que tem duas marcações pretas dessa, tem tubo que tem uma. Quando o tubo tem duas marcações pretas, tu vai inserir esse tubo de modo que a primeira marcação vai passar da corda vocal e a corda vocal vai ficar entre a primeira e a segunda marcação. Com essa parte inserida lá dentro após a corda vocal. Se o tubo só tiver uma marcação preta, tu vai inserir esse tubo de modo que essa marca preta ultrapasse a corda vocal. Se tem duas marcações, a corda vocal fica entre as duas, deve ficar entre as duas. Se só tem uma marcação, tem que passar da corda vocal. E sempre há a seringa para que você teste a insuflação do cuff. Pode ser com 10 ml, 11. Tem uma molinha aqui, ó. Tem uma molinha aqui que você tem que fazer uma pressãozinha, tá? Faz uma pressãozinha e insufla o cuff. Ai! Caiu! Ai! Nada não, assim mesmo ao vivo é desse jeito, viu? Ó, vamos lá. Beleza, ó, insuflou direitinho, você dá uma olhada se tem vazamento. Dá uma olhadinha aqui também, faz uma pressãozinha, tá?
Então, beleza, não tem vazamento. Ok, tu desinsufla, tá? Desinsuflando agora, então testei. Tá aqui todo o meu material, tá certo? Eu tô com o material organizando. Já testei o ambu, já tá para sentar pré-oxigenando. Já testei o laringo, tá? Já testei o laringo. Já testei o tubo, meu amigo. Pele, que tamanho de tubo eu pego? Se for mulher, 7,5. Se for homem, 8. Se for mulher, 7,5. Se for homem, 8. Ah, Pele, pode ser mais ou menos? Pode. Por isso que você sempre deve separar o maior e o menor do lado. A Pele escolheu o 8 pro homem. Mas eu devo reservar qual? Aí você deve deixar em stand-by o 7,5 e o 8,5. Beleza? Tranquilo? Só por segurança. Ok? Beleza. Testa o cuff com a seringa, que foi isso que a gente acabou de fazer. Insuflando ar no tubo. E o fio guia, você tem que colocar na ponta do tubo. Colocar dentro dele para moldar ele. Você pode moldar ele de maneira reta ou curva. Tá? O fio guia na verdade, é um pau de ferro que você vai botar. Eita, um pau de ferro é lasca, né? Lá ele. É um objeto de ferro, tá certo? Que você vai introduzir no tubo, tá? Para que a moldura fique adequada. Cadê? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai pegar o ferro, vai colocar aqui o ferro. Lá ele, viu? Sim, coloca aqui, aquele objeto, né? Vai descer até perto do cuff, certo? Até perto do cuff. Idealmente não passa do cuff. Antes do cuff você para. E na ponta dele você dobra aqui para marcar, fazendo com que o ferro não desça mais. Ou seja, olha para mim. Na verdade, olha pro slide. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai inserir aqui, até aqui, o fio guia, até essa marca. E aqui na ponta você dobra ele, aqui assim, ó. Certo? Você vai inserir, na ponta você dobra ele. E coloca ele aqui. Por quê? Porque quando você dobra ele aqui, ó, ele não vai introduzir mais, ele vai parar aí. Por mais que você empurre o ferro, ele não vai passar disso aqui não, tá certo? Beleza? Então o fio guia também, você já organizou o fio guia. Fio guia tá ok. Laringo, ambu, o cara já tá oxigenando. Laringo você já testou. Tubo você já testou. Fio guia tá colocado no lugar. Bugie, galera. Bugie. Bugie você precisa testar. Bugie nada mais é do que um fio guia que você vai introduzir diretamente na corda vocal do paciente. Por quê? Em laringoscopias mais difíceis, por exemplo, numa dessa daqui, ó. Que às vezes o tubo, ele não passa, porque o tubo é muito grande e não vai passar nesse buraquinho aqui. Mas o bugie passa. Mas o bugie passa nesse buraquinho aqui. E uma vez que você passou o bugie, meu amigo, sua viária está praticamente garantida. Porque você passou o bugie, o que é que você vai fazer depois que você passar o bugie? Aí virou técnica de Selding. Que é, você passou o bugie, introduz até o final o bugie. Depois que você introduzir até o final o bugie, você vai pegar o tubo, vai passar o bugie por dentro do tubo. Depois coloca o tubo no canto certo e tira o bugie. Feito faz um acesso central. Como é que faz o acesso central? Você pega a central, bota o fio guia, passa o acesso, tira o fio guia. A mesma coisa. Fez a laringoscopia, botou o bugie, introduziu o tubo pelo bugie, tirou o bugie. Beleza? Beleza? Tem que ter o bugie do lado. Então, tem que ter. Olha, tem que ter o bugie do lado. Não esqueça disso. O bugie é barato, R$40 tu compra. Então, compra na internet esse bugie. Beleza? Pode utilizar ele assim também, pode, mas eu não gosto não. Mas é só pra te mostrar como é que ele vai na via aérea. O tubo entra por ele depois, tá certo? Beleza. Pele, máscara laríngea, precisa. Você precisa de máscara laríngea. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada o seguinte, ó. Se você entubar, ou se você decide entubar o paciente, você precisa saber o que você vai fazer se você não conseguir entubar. Se você não entuba, você ventila. O ambu já está montado. Se você não ventila, não entubou com bugie, nem com fio guia, nem com nada, você precisa ventilar o paciente. Ou, se você não conseguir com um ambu, você precisa de uma máscara laríngea. Que tá aqui, ó. Máscara laríngea. Deixa eu pegar a seringa também, ó. A máscara laríngea, ela é simples. Ela vai nessa posição no paciente, ficando com esse buraco para frente, tá certo? Eu vou mostrar a foto. Mas você desinsufla ela antes de inserir, tá certo? Ó. Mesmo jeito que você desinsufla o tubo,
Da mesma maneira, você vai pegar a seringa e vai desinsuflar. Você vai ver que geralmente essa máscara, por exemplo, ela dá uns 40 ml de ar. Até ela ficar assim, ó, murchinha, tá vendo? Ó? Você vai abrir a cavidade oral do paciente, pede para uma pessoa abrir, você introduz até lá o final, até ela topar bem. Quando ela topar bem, você vai insuflar. Pele, como é que eu sei? Ó, aqui atrás da máscara laríngea tem exatamente o tamanho, tá certo? E o peso que você pode usar essa máscara laríngea. Ó, tá dando pra ver aí? Tamanho 5, peso, quanto você vai insuflar de ar, 40 ml, né? Que é mesmo que uns 60 centímetros de água de pressão. O peso do paciente aí, ó, 70 a 100 quilos, né? Assim, né? Máscara laríngea, uso único, tamanho 5. Então, quando você vê isso daqui, quando você... se você ficar em dúvida, é só checar essas informações aqui atrás. Então, já que são 40 ml, depois tu introduzir lá, tu vai puxar 20 ml, insuflar 2 vezes, né? Insuflar a primeira, insuflar segunda. Aí você vê que ela vai ficar bem turgidazinha lá dentro, ó. Com o cuff bem insufladinho. Beleza? Então, ambu já foi, laringo, lâminas, fio guia, bugie, máscara laríngea, tudo do lado. A gente já tá fazendo e tá testando. Ela fica desse jeito, tá, galera? A máscara laríngea fica desse jeito no paciente, tá certo? Então, beleza. Pele, tem mais coisa? Tem. Ó, por segurança, deixa material de crico. Deixa. Faz isso por mim. Na maioria das vezes não precisa não, tá? Mas deixa lá. Deixa material de crico. Por quê? Porque às vezes tu precisa fazer uma crico no cara rápido. Como é que faz uma crico? Aí é uma aula inteira para fazer uma crico. Mas de maneira geral, você vai localizar a cartilagem cricotireoide, fazer uma fissura, fazer uma incisão com bisturi, dar uma divulsionada leve, na cartilagem, insere o bugie e insere um tubo tamanho 6. Então você precisa de que para fazer uma crico? Você precisa de uma lâmina, de um cabo de bisturi, de uma pinça hemostática curva, ou também chamada de Kelly, né? Assim você que gosta de cirurgia, um tubo tamanho 6 e um bugie. Se você tiver tudo isso, você faz. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a fissura, você vai fazer a incisão lá na cartilagem, na pele, na cartilagem, divulsiona um pouquinho com a Kelly, rompe aquela cartilagem, passa o bugie devagarzinho, depois o tubo por dentro do bugie, retira o bugie e insufla o cuff. E tá feita a crico, não tem mistério. Na maioria das vezes a gente não precisa fazer isso, a gente vai ter aula específica sobre tudo isso, calma. Mas é a orientação do material de crico que você tem que deixar do lado. Você está completamente imuniciado com relação a essa parte de via aérea agora. Por quê? Ou tu entuba com o teu tubo, fio guia e bugie, ou tu ventila com ambu, ou tu ventila com máscara laríngea, ou tu faz um crico. Zero aperreio com via aérea. Zero aperreio com via aérea. Já tem gente montando a solução, já tem gente fazendo a analgesia lá contínua, você já conversou com o paciente, delegou funções, o paciente está monitorizado, tudo isso passo a passo, certinho, organizado, tá certo? Beleza? E, não menos importante, o ventilador mecânico, né, galera? Não adianta você entubar e não ter um ventilador mecânico. Monte os circuitos. É fácil montar o circuito, certo? Vamos lá, deixa eu ensinar em 1 minuto. É muito fácil. Você tem o quê? Geralmente vem tudo isso desmontado. Vem, aí tá aqui o ventilador mecânico que tem 2 bocas, uma do lado da outra. Deixa eu botar aqui. Tem 2 bocas, uma do lado da outra. Você vai pegar um extensor desse aqui, tá? E outro extensor desse aqui e conectar nesse ventilador. Um extensor, certo? Depois você vai colocar o Y, esses Y aqui, tá vendo? Ó? Um Yzinho aqui. Assim, né? Assim. Que ele é fechado nessa ponta aqui. E outro Y nessa ponta aqui. Meu Deus, eu sou horrível de desenho. Essas 2 pontas aqui na frente, elas vão se unir com um Y que une essas duas. E sai outro tubo, certo? Resumindo, é assim, ó. Você tem
uma vai na fase ins, outra vai na fase ex. Como extensão da fase ins e da fase ex, tem esses y que tem uma mola. Então, um y com mola na fase ins, um y com mola na fase ex. Depois do y com mola, vem outro extensorzinho desse, que no fundo dos dois extensores, eles se unem para ir no tubo do paciente. Na ponta disso daqui, desse y aberto, esse y que une os dois, você tem que colocar um filtro. PL, o que é um filtro? Eu tenho um filtro. Eu tenho um filtro. Aí, ó, você que duvidou, aqui, ó. Esse filtro aqui é o filtro que você vai colocar na ponta, tá certo, ó? Isso aqui vai na ponta do Y, isso daqui vai no tubo, assim, ó. Assim, ó. Certo? Assim, ó, dessa forma. Certo? Isso vai na ponta daquele Y lá, isso aqui vai no tubo e aqui fica no paciente. Beleza? Tranquilo. Ah, isso aqui é o filtro, tá, galera, ó? Tem um filtro e a traqueia. Esse é o filtrozinho aqui, ó, que ele despluga. É o filtrozinho que ele despluga e tem uma traqueia junto. Aí você conecta o filtro na traqueiazinha. Esse filtro vai no Y, aqui vai no paciente. Beleza? Tranquilidade. Depois que você montar o circuito, você vai colocar os primeiros parâmetros de ventilação e testar o ventilador. Galera, aí é pauta para outra aula, porque já foi muita coisa hoje, tá certo? Aí é pauta para outra aula. Beleza? Tranquilo. E aqui é o final da organização do procedimento. Tudo está devidamente organizado. Tudo está devidamente organizado. Com exceção de uma coisa que você não pode esquecer. Vamos ver se alguém vai acertar o que é que está faltando. O que é que está faltando nesse procedimento? Vou tomar um gole d'água. Eu falei nas outras aulas, viu? Não esqueça do... Não esqueça do... Eu falei isso na outra aula. Nas outras duas aulas. Não esqueça do... Quero ver quem vai acertar. Deixa eu ver quem é que tá na aula. Medeiros, Pedro Medeiros. E aí, Pedrão? Nosso aluno da comunidade. Grande Thales. E aí, lembra? Olga, Milena, Matias, Lucas, Julie, Ed, Felipe, Ada. O que é que vocês acham que tá faltando nessa intubação? Eita, tem uma coisa aqui, rapaz, que se faltar e você não souber que tá faltando, você pode se quebrar. Começa com A. Eita, agora eu dei a dica. Começa com A. O que é que tá faltando nessa organização da intubação, minha gente? Abençoado, tu vai intubar o paciente. Tá faltando uma coisa, que se não tiver ela, tu pode se complicar. E aí, vou dar 10 segundos, 15. Vamos ver quem vai acertar. Vamos ver quem vai acertar. Começa com A. O que é que tá faltando nessa intubação? Tá organizando tudo. Agora tá faltando isso. Só se tiver isso, a gente vai para as próximas etapas, já para intubar o paciente. Eu vou escrever, tá certo? Não, a escuta não. É um aparelho. É um dispositivo. E aí, alguém? Alguém? Posso mandar? Olha o que é que tá faltando. Olha o chat. Olha o chat que eu escrevi. Não comece a intubação sem o aspirador. Não comece a intubação sem o aspirador funcionando do lado. Eu vou repetir. A intubação sem o aspirador do lado. Você entendeu? Não comece não. Tem que ter o aspirador. Se tem secreção, tu vai se embananar. Se tem sangue, tu se embanana. Se tem, às vezes, escarro carbonáceo de queimadura, tu se embanana. Se tá muito secretivo, né, muita saliva, tu se embanana. Tem que ter o aspirador do lado. Todo mundo entendeu isso aí também? Galera, chegamos ao final da nossa aula. E como sempre, o nosso motivacional. Veja, hoje você viu que é barril. Hoje você viu que não é fácil organizar um procedimento. Mas eu espero que hoje você tenha aberto a sua cabeça para essa organização. Eu sei que é muita coisa, mas você já pode treinar a partir de amanhã. A partir de hoje, na verdade. Beleza? E como tradicional motivacional do PL, você viu hoje que o problema estava em você. Seu maior problema é você, meu amigo. Portanto, resolva os seus problemas. Ninguém vai resolver, não.
Olhe, preste atenção, viu? Se você não resolver os seus problemas, ninguém vai resolver não, galera. Ninguém. Você tem que bater no peito e dizer assim, ó, eu preciso melhorar. A faculdade não me deu uma condição boa de aprendizado. Eu não estudei o suficiente na faculdade, não tinha maturidade, mas hoje eu tenho. Então o problema é meu. Meu maior problema sou eu. É um motivacional reverso, mas também dá aquele gás, não é verdade? Sendo você seu maior problema, fica mais fácil. Porque é mais fácil você resolver coisa sua do que dos outros. Não é assim, não é verdade? Tô errado? Então é isso, galera. Seu maior problema é você. Bota isso na cabeça. Porque fica mais fácil de resolver as suas broncas. É um motivacional reverso aí. Certo? Se cuidem. Muito obrigado. O que vocês acharam da aula, galera? Digita aí no chat. Quero saber o que foi que vocês acharam da aula. Se deu pra organizar na cabeça. Se deu pra entender como é que funciona esse passo a passo para se organizar para um procedimento, para que a gente comece esse procedimento sem se quebrar, que eu acho que isso, vai lá, galera, se quebra demais, bicho. Se quebra muito. E aí eu tenho que perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm alguma dúvida nesse momento? Alguém quer falar alguma coisa? Se tem alguma dúvida, digita aí a dúvida que a gente já tira agora, galera. A gente já tira essa dúvida agora. Vai lá, digita a dúvida. Medicações é muita coisa, por isso que eu não falei, tá certo? São muitos assuntos, cada droga tem suas particularidades, suas características de tempo, de ação, pico, perfil do paciente e tudo isso. Interações, então é algo mais complexo. Na comunidade a gente detalha tudo isso em cursos. Tem um curso completo de droga ou de pseudoanalgesia com 14 aulas lá, que eu ensino tudo isso. O pessoal gosta muito. Beleza? Então era isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham aprendido de verdade, ou pelo menos tenham entendido a base. Reassistam essa aula, tá certo? Eu vou disponibilizar no YouTube. Reassistam ela, treinem no dia a dia, anotem, façam tudo o que for preciso para que vocês consigam colocar em prática. Muito obrigado pela atenção de todos. Beijo, se cuidem. Vamos descansar um pouco agora, não é assim? Beijão. Tchau!